minhas mãos a ti, Senhor. Boa noite, meus irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 148. Salmo 148. Vamos lê-lo todo. Diz assim a palavra do Senhor: Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele, e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos que lhe executam a palavra. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia! Vamos fazer uma oração de louvor ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome. Te agradecemos, Deus, pela boa semana que o Senhor nos concedeu. Te louvamos, ó Deus, diante da tua grandeza, diante da tua misericórdia, diante da tua palavra, Deus, que pela tua palavra, como disse esse salmo, Senhor, tudo foi criado, ó Deus, tudo veio à existência, Senhor. E o Senhor ordena, o salmista aqui ordena que todas as coisas, tudo, os seres vivos, os seres inanimados, todos louvem ao Senhor e todos executam a tua palavra. Todos fazem aquilo que o Senhor ordena. Nós te louvamos por isso, Senhor. Te louvamos, te agradecemos pela tua misericórdia, te adoramos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, notaram que esse salmo aqui diz exatamente isso? Até fogo e saraiva, neve e vapor, ventos executam a palavra do Senhor. Lembra quando Jesus acalmou a tempestade e os discípulos disseram: quem é esse que até os ventos, que até a tempestade lhe obedece? Não é? Esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Deus, a quem nós devemos louvar sempre, diante de quem nós devemos ter uma vida de oração constantemente. Vamos ter uma vida de oração ao nosso Deus constantemente. É por isso que nós estamos sempre aqui aprendendo da palavra do Senhor. É por isso que nós vemos assistimos aos pregadores, não é? Participamos dos nossos cultos, estudamos a palavra do Senhor. Por quê? Porque nós queremos levar uma vida de adoração ao Senhor. Que o Senhor nos conceda isso, que o seu Espírito nos conceda isso. Irmão, amém, irmãos? Irmãos, vamos iniciar dar continuidade, né, ao nosso culto dessa noite. Sempre nós lembramos aos irmãos que nós devemos louvar ao Senhor também com os nossos bens, com os nossos dízimos e ofertas. Pedir aos irmãos que não deixem de continuar contribuindo com a nossa igreja, porque os custos, mesmo na pandemia, continuam os mesmos, e agora nós estamos voltando, né? Domingo que vem, graças a Deus, já vamos estar de volta nos cultos presenciais. Aqueles irmãos que preferem ficar nos seus lares vão permanecer nos seus lares, acompanhando pela internet os cultos, né? Aqueles irmãos que são do grupo de risco, aqueles irmãos que são mais idosos, aqueles irmãos que preferem ficar nos seus lares. Mas nós vamos também estar aqui na igreja, aqui no templo, louvando ao Senhor presencialmente.
guardando todos os protocolos de segurança, isso é verdade. Vamos estar, a gente tem uma equipe cuidando disso, cuidando de para que todos os protocolos de segurança sejam mantidos, sejam guardados nesse retorno, né? Apesar de que nós também já retornamos hoje de manhã mesmo, né? Domingo de manhã, a gente está tendo o culto lá no buffet Village Garden, né? Do Valtim. Bom, vamos continuar o nosso culto, passar a palavra para o nosso grupo de louvor, depois o irmão Marcelo, o pastor Marcelo, que vai trazer a palavra do Senhor para nós nessa noite. Deus abençoe, irmãos. Tenham um bom domingo. E um bom... Glória a Deus. Boa noite, meu irmão, minha irmã, você que está na sua casa. Nós vamos louvar ao Senhor, engrandecer o nome dEle. Eu te convido a adorar ao nosso Deus, a louvar o nome do Senhor. Aleluia! Vamos adorar ao Senhor. Única razão da minha adoração, ó Jesus, és única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado, sua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei.
Como é bom louvar e adorar ao Senhor. Eu queria te convidar nesse momento para que você feche seus olhos. Comece a falar para o Senhor. Declare palavras de amor ao Jesus, o quanto você o ama. Nós estamos fazendo isso aqui, que nós adoramos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Levante um altar de adoração aí na sua casa, onde você está. E adore ao Senhor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci. Senhor, nós te adoramos, ó Pai. Nós temos prazer em estar na tua casa te servindo, ó Deus. E cremos que tu estás aqui no nosso meio, Espírito Santo de Deus. Estás aqui, movendo entre nós. Aleluia. Te adorarei. Adore ao Senhor. Nós te adoramos, ó Senhor. Estás aqui, mudando os destinos. Nós te adoramos, ó Deus. Te adorarei. O Senhor
está te alcançando na sua casa, operando milagres. Aleluia, basta você crer e adorar ao Senhor. Te adorarei, estás aqui, Senhor, oh, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. estás aqui, está aí. Tocando os Ele está quebrando corações em todos os cantos que essa canção chegar. Adore ao Senhor, te adorarei. Ele estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. adore ao Senhor, adore ao Senhor. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Restaura, Senhor. Tu és a resposta. Nós cremos nisso, ó Deus. Nós cremos, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta. Declare, Senhor.
Senhor é o nosso pastor, portanto, nada nos falta. Durante todo esse tempo, durante essa pandemia, não nos faltou comunhão, não nos faltou graça e nem misericórdia da parte do Senhor. Não nos faltou acolhimento do irmão, da irmã, da nossa igreja, dos nossos pastores, de todos os departamentos da igreja. Nada nos faltou, Pai. Não nos faltou alimento espiritual, não nos faltou alimento material. O Senhor tem derramado graça sobre graça, sem medida sobre as nossas vidas, e de eternidade em eternidade tem cuidado de nós, e nós somos gratos, Pai. Somos gratos por tudo aquilo que fez, que faz e que ainda fará. A tua igreja mais uma vez se coloca diante do Senhor, te agradece, em especial a igreja do Jardim Botânico, toda a igreja da face da terra. Pedimos que o Senhor cuide do nosso pastor agora aqui na missa da mensagem, pastor Marcelo. Cuide de cada um dos membros do grupo de louvor e de todos os departamentos da igreja, Pai. Amém. Transborde seu amor sobre nossas vidas, Pai. Usa-nos, Pai, para a honra e glória do teu nome, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Nós saudamos a igreja no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É um prazer estar com os irmãos nessa noite. E como fundamento da nossa meditação, eu convido a igreja a abrir a palavra de Deus no Salmo 13. A meditação de hoje será feita com base no Salmo 13. E a palavra de Deus assim nos anuncia: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro em minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo: prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Jerusalém, ela foi destruída pela primeira vez durante a invasão babilônica, mas ela sofreu também uma segunda destruição que aconteceu em 70 anos depois de Cristo, durante uma revolta ali dos judeus se insurgindo contra Roma, contra o Império de Roma que ali dominava aquela região. A rebelião foi instaurada, mas Roma mandou ali para sufocar, para extinguir aqueles rebeldes, o grande comandante militar Tito. E em questão de apenas poucas horas, Tito conseguiu sufocar aquela rebelião dos judeus. E ele, em poucas horas, muito facilmente, ele destruiu todo o templo de Jerusalém, ele destruiu toda a cidade de Jerusalém. E aí, numa vitória tão fácil, ele disse uma frase que ficou célebre por toda a história: como é fácil destruir uma cidade cujo povo foi esquecido pelo seu Deus. Meus irmãos, aqui nós vemos nesse texto Davi, ele fazendo essa indagação também: Senhor, o Senhor se esqueceu de mim? Até quando o Senhor se esquecerá de mim? O Senhor virou contra mim o seu rosto. E quem é que, vivendo uma tribulação, uma angústia na vida, não se perguntou também: Senhor, o Senhor se esqueceu de mim? Veja bem, Deus, ele não se esquece de nós.
O problema está em nós, o problema não está em Deus. Não é Deus que se esquece de nós, somos nós que nos esquecemos do Senhor. E aqui, pastor, por que existe então essa expressão, Senhor? O Senhor se esqueceu de mim para sempre? Aqui existe uma figura de linguagem chamada antropomorfismo, que o escritor da palavra de Deus, ele usa certas características humanas em Deus, para que o leitor consiga entender mais a natureza divina. Então nós temos aqui uma figura de linguagem antropomórfica, quando Davi diz assim no verso 1, até quando ocultarás de mim o rosto? Deus tem rosto? Quando nós vamos lá para João 4,4, nós vemos que Jesus diz assim, Deus é espírito. Mas aqui ele diz rosto para atribuir a Deus feições humanas, para que o leitor consiga melhor compreender a natureza divina. Quando nós vemos aqui, Senhor, o Senhor se esqueceu de mim para sempre, é outra vez essa figura de linguagem tomando conta do texto, para que o leitor compreenda melhor como se dá a relação do homem para com Deus. Para que o homem, então, compreenda, nesse caso, a impaciência do homem, no caso salmista, diante do Senhor, que não se esqueceu dele, mas que tão somente está recolhendo a sua mão, para depois estender o seu punho lá no futuro, de forma mais poderosa, de forma mais veemente. O contexto histórico desse texto nos remete a época de Davi. Seu autor, Davi. A situação, a gente não sabe qual ela é. Tudo indica que é uma situação de perigo, de batalha, de guerra, no qual Davi estava sendo perseguido, ameaçado pelos seus inimigos. Nós temos essa suposição em duas passagens. No versículo 2, que Davi ele diz assim, até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Situação de batalha. Versículo 4. Não prevalecerei contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Tudo isso indica que era uma situação de guerra que ele estava passando. Os salmos, eles se manifestam com temáticas diferentes, e conforme a temática, eles têm um nome. Nós temos vários tipos de salmos: salmos de ação de graças, salmos de louvor, salmos de sabedoria, salmos de confiança. E esse salmo, Salmo 13, ele está incluído entre os salmos de lamentações. E sabe qual é a marca dos salmos de lamentações? Depois dos lamentos, vem sempre uma expressão de confiança, vem sempre uma confissão de fé. O uso histórico desse texto é maravilhoso, porque Israel, nos momentos de dificuldade, eles não liam esse salmo, eles cantavam esse salmo, porque esse salmo é uma composição musical. Esse salmo é uma letra de uma música. Quando nós vamos aqui na abertura, nós vemos ao mestre de canto. Isso aqui é uma letra de uma música. Eles não falavam, eles cantavam em todo momento de dificuldade. Isso já traz uma lição muito importante para nós. Na hora da luta, na hora da tribulação, não se lamente, não murmure, mas lute louvando ao Senhor. A mensagem desse Salmo 13 é a seguinte: a tribulação, ela está presente, ela continua, mas a desolação, a aflição, ela pode se transformar em deleite, em alegria. Pastor, mas como que a desolação se transforma em deleite? O mecanismo transformador da desolação em deleite é a oração. É isso que é a mensagem do Salmo 13. Vejam bem, nós temos em primeiro lugar a desolação. Quando nós vamos lá para os versos 1 e 2, você tem a desolação. Senhor, até quando você vai se esquecer de mim? O Senhor virou o rosto contra mim. Até quando eu estarei relutando dentro da minha alma? Está tudo errado, Senhor, eu estou sofrendo. Versos 1 e 2, desolação. Você tem nos versículos 3 e 4 o elemento transformador da desolação em deleite. Versículos 3 e 4.
Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Versículos 3 e 4, você tem o elemento transformador, que é a oração. Percebam aqui que Davi, ele para de lamentar, ele para de lamuriar, então ele ora. Atenta para mim, Senhor, responde, Deus meu. O sentimento transformado, aquilo que antes era desolação, mas agora é deleite, nós temos nos últimos 2 versos, nos versos 5 e 6. Olha só a transformação. O que antes era tristeza, agora é muita alegria, muita fé. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, por quanto me tem feito muito bem. Dito isso, na noite de hoje, eu gostaria de compartilhar com os irmãos o seguinte tema. Através da oração, Deus transforma desolação em deleite, nos dando, em primeiro lugar, fé, em segundo lugar, alegria. Em primeiro lugar, quando a gente, através da oração, nós experimentamos a transformação da desolação em deleite, Deus nos dá a fé. Veja lá no versículo 5. No tocante a mim, confio na tua graça. As dificuldades fazem com que Deus pareça distante, alheio a nós. Mas quando você passa a orar com mais continuidade, com mais frequência, Deus nos dá a fé. E aí, o sentimento daquele que parecia tão longe, ele se esvai. E aquele que parecia tão longe, passa a ser sentido por nós tão perto, mas tão perto. Deus, na sua santidade, no seu poder, ele está lá nas alturas, ele é um Deus de longe. Ele é um Deus de longe, porque ele é santo, santo, santo. Ele é aquele que está sentado no seu alto e sublime trono, e tudo que se passa na terra está debaixo do estrado dos seus pés. Nós temos essa concepção distante, poderosa e santa, santa do Senhor, quando nós chamamos Deus de Yahvé. E Yahvé está escrito no Antigo Testamento, em português, sempre que você lê Senhor, com cada sílaba escrita em letra maiúscula, que é a situação aqui do versículo 3. Olha só o nome mais poderoso e distante de Deus, Yahvé. Atenta para mim, responde-me, Yahvé, Senhor. Mas ao mesmo tempo que no Salmo 3 está falando Senhor, Yahvé, Deus às alturas, Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, que por causa da sua santidade está lá longe, Davi também fala, Deus meu. Deus pode estar longe, mas através da fé, ele é Yahvé, mas ele também é o Deus meu. E as dificuldades que faziam ele parecer tão longe vão se dissipar, e você vai sentir Deus mais próximo de você, como ele nunca pareceu estar. E sabe quando a gente luta, a gente enfrenta os adversários, a gente se cansa, não é verdade? A gente se aborrece, isso mina as nossas forças. Essa ideia de que a gente lutando, a gente se cansa, a gente tem que lutar não só contra os inimigos, não só contra as tribulações, mas também contra o nosso cansaço físico e mental. Está presente nesse texto também. Você quer ver o cansaço aqui? Versículo 2 diz assim: até quando estarei eu relutando dentro da minha alma? O que é relutar? É você ficar se chacoalhando lá dentro. Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu paro? Eu estou cansado. É aquele turbilhão de emoções que você tem dentro de si que te incomoda tanto. Versículo 3. Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Ilumina-me os olhos para que eu não venha dormir de cansaço o sono da morte. Mas, veja bem, lutar é importante,
Mas por que tem tanta gente que tem se cansado e tem ruído nas lutas da vida? Porque as pessoas têm focado, têm gastado sua energia, não naquilo que é mais importante, mas naquilo que é secundário. O mais importante, por incrível que pareça, não é a luta, mas é confiar no Senhor. O que cabe a nós, a nossa parte, não é lutar, é confiar no Senhor. Você quer ver a demonstração disso no texto? Versículo 5. Olha como é que começa. No tocante a mim, confio na tua graça. No tocante a Davi, ele confiava na graça de Deus. No tocante a mim e a você, antes de lutar, a gente precisa confiar em Deus. Porque a gente fazendo a nossa parte, Deus vai fazer a parte dele, que é lutar por nós. Eu não estou dizendo que lutar não é importante. Lutar é importante, mas não é a prioridade. A prioridade é confiar no Senhor. E é Deus mesmo que faz. A nós cabe a confiança, a Deus cabe a ação. Você vai lá para o versículo 6 e você vê: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. A ação de fazer não cabe a nós, cabe a Deus. É lindo, meus irmãos, a gente compreender que todo o trabalho pertence ao Senhor. E o nosso trabalho, tão somente, é confiar nele. É preciso descansar no Senhor. Mas isso significa que você não vai ficar de braços cruzados, vendo as nuvens passar, esperando Deus fazer alguma coisa por você. Significa que você vai lutar, mas sem se preocupar, sem ficar aflito, confiando no Senhor. E o que cansa não são propriamente as lutas. O que cansa são as preocupações que desnecessariamente as lutas trazem sobre nós. E como que você descansa no Senhor? Compreendendo a graça. Aqui no versículo 5 diz assim: no tocante a mim, confio na tua graça. Onde você vê a graça aqui? Através de Jesus. Aquele que descansa no Senhor, ele sabe e aplica isso na sua vida, que o peso dos seus desafios não estão sobre os seus ombros, mas estão sobre os ombros de Jesus Cristo na cruz. Quando Jesus Cristo diz para Jairo, que estava pedindo para Jesus Cristo ressuscitar sua filha, sua única filha de 12 anos na sua casa, e diante dos portões da casa de Jairo, as pessoas humilhavam Jesus, debochavam de Jesus, falando: não incomoda o mestre porque tua filha já está morta, não há mais nada a fazer. O que Jesus Cristo diz? Não temas, apenas creia. A grande mensagem é: vamos orar mais, vamos acreditar mais em Deus, porque Deus, ele não está se escondendo o seu rosto de nós. Deus está lutando em nosso favor. Mas em segundo e último lugar, através da oração, Deus transforma desolação em deleite, nos dando alegria. E o nosso coração é um lugar onde transbordam tantos sentimentos, não é verdade? A gente está falando de alegria aqui, e quem é que não quer ser feliz? Você já percebeu como que a alegria transforma a gente? Transforma o nosso coração, transforma as feições do nosso rosto, quando você está alegre. Eu queria compartilhar com você uma história muito bacana. Uma vez, existiam 2 mineiros, que eles acharam uma pepita de ouro gigantesca. E eles disseram assim um para o outro: essa pepita é muito grande, as picaretas que nós temos aqui, os explosivos que nós temos aqui, as pás que nós temos aqui, não vão ser suficientes, capazes de tirar essa pepita. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar lá para a cidade e vamos comprar uns materiais maiores, mais fortes, para a gente tirar essa pepita de ouro. Mas vamos combinar uma coisa: ninguém vai falar nada. Porque se a gente falar que achou uma pepita gigantesca de ouro, as pessoas vão vir todas atrás da gente. Combinado? Combinado. Então eles foram para a cidade sem falar uma só palavra, mas com um sorriso de um canto da orelha a outra orelha. Aí eles foram lá, compraram os materiais, e no caminho de volta, o que aconteceu? A cidade toda estava atrás deles. E aí depois um virou para o outro e falou assim: você quebrou o combinado, você falou alguma coisa. Não, você que falou. Aí a população disse assim para eles: para, ninguém falou nada. Está na cara de vocês que vocês acharam ouro.
A alegria transforma a nossa afeição, transforma o nosso jeito de viver. E aqui a alegria transformou, através da oração, o coração de Davi. Você consegue ver a figura do coração aqui nesse texto? O coração do Davi estava tão triste, tão abatido, lá no versículo 2. Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no meu coração cada dia? Mas através da oração, o desânimo se transformou em deleite. Porque você vai lá no versículo 5, olha como é que está transformado o coração de Davi. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração. É interessante, meus irmãos, que a oração ela traz alegria em relação ao futuro. E aí Davi, tendo essa concepção, ele explode em alegria e manifesta isso cantando, em relação à sua esperança lá para o futuro. Quando você vai lá para o versículo 6, você vê: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. É lindo a gente perceber o seguinte: o Salmo 13, ele começa com tristeza, mas ele termina com alegria, com cântico. A oração, ela traz alegria para o futuro. Ao você resgatar todas as lembranças daquilo que Deus fez de bom para você lá no passado. Quando nós vamos lá para o versículo 6, nós vemos a conjugação de um verbo composto, que ele está no tempo pretérito perfeito, que está lá assim: porquanto me tem feito. Esse tem feito muito bem é uma ação do passado, que ela tem continuidade no presente. Deus, ele vai te preparar para o futuro, fazendo você lembrar daquilo que ele tem feito por você no passado e no presente. Eu acho lindo um colega meu que ele é engenheiro. E ele, para se fortalecer diante das construções presentes que trazem tantas dificuldades, ele fazia o seguinte: no domingo, depois do almoço, ele pegava seu carro e visitava na cidade os vários prédios que ele já tinha construído. E ele parava com seu automóvel em frente do antigo prédio que ele construiu. Aí ele ficava olhando lá para o 15º andar, ele falava assim: uma vez uma viga de concreto caiu de lá de cima e a gente ficou desesperado achando que ela ia cair em alguém. Mas Deus deu um livramento, caiu na calçada e não pegou ninguém. Aí depois ele pegava o carro, ia para outro prédio e olhava para aquele arranha-céu e falava assim: quando a gente estava lá em cima, nós descobrimos um erro de cálculo do meu auxiliar, e aí aquele prédio podia cair. Então Deus deu uma providência, a gente instalou ali vigas de sustentação e nada veio a ruir. Aí ele pegava outro carro, o seu carro, ia para outro arranha-céu, aí ele via ali, falava assim: essa construção foi muito difícil porque faltou recursos, mas Deus sempre providenciou recursos, nós terminamos ela no prazo estipulado no contrato. Aí então ele ia de carro de novo para o prédio que ele estava construindo naquele momento, e se recordando de todas as superações dos prédios que ele construiu no passado, ele falava: se Deus me fez vencer ontem, diante desse desafio do presente, eu vou conseguir vencer as batalhas. O judeu, ele tem uma tradição de se preparar para o futuro, lembrando do que ele venceu no passado, e assim você se fortalece. Meus queridos, nós precisamos orar mais, porque a oração nos alegra para o futuro, sempre nos fazendo recordar das bênçãos do passado. Eu queria concluir essa mensagem dizendo para os irmãos: você se recorda como começa esse texto? Esquecer-te-á, Senhor, de mim para sempre. Então é uma pergunta, nós já esclarecemos que Deus não se esquece de nós. Deus realmente não se esquece de nós. E eu vou terminar essa mensagem contando uma história da minha vida pessoal. Lá em Uberaba eu tinha um ministério de capelania hospitalar. E uma tarde eu cheguei lá com a minha equipe, e uma senhorinha que estava deitada ali na cama, mirrando em dor, em cansaço, ela disse assim: pastor, você está com a sua equipe aí, mas cadê aquela sua amiga, aquela sua colega que me ensinou que Deus não se esquece de mim? Eu falei: como é que é? Cadê aquela sua amiga que me ensinou que Deus não se esquece de mim?
minha irmã, eu não sei quem que é essa pessoa, me conta a sua história que você teve com ela, porque aí eu vou saber quem que é. Aí então ela compartilhou a experiência que ela teve com essa colega minha do grupo de capelania. Essa senhora, ela foi diagnosticada na cidade dela com um câncer, um tumor no cérebro. E aí ela voltou do hospital com aquele diagnóstico na mão, e antes de entrar na sua casa, ela abriu o portão da frente, se ajoelhou no jardim da sua casa, e assim como uma águia, com as suas garras, ela finca as suas garras numa lebre que está em cima das colinas, ela fincou as suas mãos, as suas unhas na terra, tirou chumaços de terra e depois começava a murmurar com o Senhor: Senhor, o Senhor se esqueceu de mim, Senhor, o Senhor se esqueceu de mim, por quê? E sua mão, como se fosse martelo batendo contra uma tábua, batia no chão e dizia: o Senhor se esqueceu de mim, o Senhor se esqueceu de mim. No dia seguinte, ela foi levada para o hospital. E ali, no hospital de Uberaba, antes dela receber qualquer visita de um médico, antes dela receber a visita de qualquer enfermeiro, ela recebeu a visita dessa minha colega de capelania. E ela recebeu, então, um folheto bíblico, no qual dizia, em letras garrafais, enormes: o Senhor não se esqueceu de você. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, manifesta em nós a compreensão que as dificuldades da vida não podem nos distanciar de Ti, e que o elemento transformador da desolação em deleite é a oração, Senhor, que nos traz alegria e confiança. Que o Senhor possa penetrar em cada lar, Senhor, transformando a desolação em deleite de cada marido, de cada esposa, de cada filho. Senhor, se o desemprego, a dificuldade no sustento da casa estiver em algum lar, que o Senhor possa manifestar o Teu poder, experimentado nessas pessoas através da oração. Se o casamento estiver em crise, Senhor, manifesta ali um jardim de bênçãos espirituais. Senhor, se o filho estiver desgarrado do seio familiar, manifesta, Senhor, a Tua paternidade sobre ele, trazendo de novo ele para casa, Senhor. E que a oração, Senhor, seja o elemento transformador nas nossas vidas, transformando desolação em deleite para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e Pai, que o poder, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre todos os irmãos, abençoando a toda a igreja, ontem, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Se abrir o mar.
vencer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. E a cada